Hoje a gente vai saber mais sobre livros da Bíblia. A teologia, ela é uma ciência muito importante. De repente, você não utiliza todo o conhecimento que as Escrituras Sagradas te entrega, né? Que a graça e a misericórdia e a paz de Deus, o Pai, de Jesus Cristo, nosso Senhor, estejam com você. Meu irmão, tudo bem com você? Eu sou o Edmar. Está começando agora mais uma aula, né? Uma videoaula de teologia. Vamos começar falando. Pode procurar aí, meu irmão. A aula não começou ainda. Vamos começar falando qual é o tema central da Bíblia, né? Não qual é o indivíduo central. Sabemos que toda a Escritura Sagrada, ela é direcionada pela pessoa de Cristo, né? Ela é inspirada por Deus, é inspirada pelo Espírito de Deus, né? Sabemos que tudo que está na Escritura tem mais para frente vocês vão ver também, tem todos os livros da Bíblia que citam Jesus de alguma maneira, né? Ou é como profecia, ou é como uma tipologia, mas vocês vão perceber ao longo das aulas, né? Que a pessoa central da Bíblia, das Escrituras Sagradas, é Jesus. Mas o tema central da Bíblia, eu vou começar a marcar a partir de agora, tá, irmão? A Bíblia é um manual para nos preparar para a vida eterna. O assunto principal é fazer com que as pessoas sigam a Jesus. A Bíblia há muitos relatos de pessoas que viveram bem, pois seguiram Jesus, tal como Abraão, Jó, Jacó e outros. Certo, irmãos? Então vamos começar nossa aula. Já pegou teu papel, tua caneta, né? Caso não tenha pegado uma pausadinha no vídeo, pega aí, vamos começar a estudar. Vamos começar falando de 4 tópicos, né, das Escrituras Sagradas. O primeiro, o Velho Testamento trata da preparação para o advento de Jesus Cristo. Ou seja, ele trata da preparação para que Jesus venha, né? As profecias lá de Isaías, por exemplo, que ele ia vir, né? Os evangelhos aí é a manifestação, né? Os evangelhos tratam da encarnação e manifestação de Jesus. O terceiro tópico, preparação ou explanação. Atos e as epístolas narram a divulgação e propagação do evangelho e a explanação doutrinária de Jesus. O livro do Apocalipse trata da consumação de todas as coisas. Livros da Bíblia, a classificação. O Velho Testamento é dividido em 4 tópicos básicos, que é a lei, históricos, poéticos, proféticos. A lei ela é composta por livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Pentateuco. Também é conhecido como Pentateuco, não, irmãos, perdão. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. São conhecidos como Pentateuco porque foi escrito por uma única pessoa e são um conjunto de 5 livros. No caso, escrito por Moisés, né? Moisés quem escreveu esses 5 livros. Os históricos: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Quais são os poéticos? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares e Lamentações. Esses são os livros poéticos
do Antigo Testamento. E os proféticos são Isaías, que trata muito sobre a vida de Jesus Cristo, né? Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. E o Novo Testamento? Ele é composto por 4 tópicos básicos, chamados Evangelhos, Históricos, Cartas e Revelações. Os Evangelhos é composto por Mateus, Marcos, Lucas e João. O Histórico é composto por Atos. Cartas. Quem escreveu as cartas? Quase todas foram o apóstolo Paulo, certo? Mas também tem outros escritores. Os seus livros são as suas cartas são aos Romanos, 1 Coríntios, 2 aos Coríntios, Gálatas, Efésios e vai até Judas. Revelação. Revelação é composto por Apocalipse. Certo que também temos revelações em outras passagens bíblicas, como em cartas. Se você pegar as cartas do apóstolo Paulo, você vai ver revelações para o fim do mundo, que também faz ligação com os proféticos, como Daniel, capítulo 7. Certo? Os tópicos básicos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Ele vos dá a vida, estando vós em vossos pecados e delitos. Efésios capítulo 2, versículo 1. Porque todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Romanos 3, 23. Oração e jejum. A oração é uma arma extraordinariamente potente que o Senhor coloca em nossas mãos. Orar significa falar com Deus, ou estar com Ele. A gente consegue perceber isso em 2 Crônica 7,14. Não vou ler, mas você pode ler. Isaías 56, versículo 7. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 8. A primeira carta aos Tessalonicenses e primeira carta ao Timóteo, ambas escritas pelo apóstolo Paulo. Só uma informação complementar. Qual é o nosso referencial de oração? O Senhor Jesus, lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35, também em Lucas 3, 21, em Lucas 5, versículo 15 e 16, se Jesus, o Filho de Deus, precisava orar, quanto mais nós, irmãos, temos a necessidade de orar todos os dias, ao menos 3 vezes ao dia, para falar com o nosso Senhor, nosso Deus, nosso Criador. Princípios básicos de uma oração eficaz. Irmãos, então eu não vou ler passagem aqui, mas você pode e você deve, na hora que eu falar o livro, capítulo e versículos, deve pausar o vídeo, você deve ler. Teologia, ela apresenta, irmãos, o estudo de Deus, né? Mas ela também te deixa livre de você mesmo, por intermédio do Espírito de Deus e tua sabedoria, conseguir distinguir, né? Conseguir interpretar o que você está lendo. Nesse momento, irmãos, eu não vou ler nada, né, nas Escrituras.
Mas, como eu disse, você pode pausar o vídeo, você pode e deve pausar o vídeo e ler o que a passagem bíblica diz. Então, vamos retornar. Princípios básicos de uma oração eficaz. Humilhar, né? Precisamos nos humilhar perante Deus. Essa passagem a gente encontra em Lucas, capítulo 14, versículo 11, e também encontramos em Mateus 6, versículo 5. Sinceridade. Ó, irmãos, eu não vou nem falar do texto aqui, né? Por enquanto, no momento. Temos que ser sinceros, por causa que Deus, Ele consegue saber tudo que pensamos, tudo que vivemos. Deus, Ele sabe de tudo, né? Ele tem a onisciência. Então não adianta você ir lá e se humilhar para Deus, querer confessar os seus pecados, pedir perdão e não ser sincero. Você tem que falar sempre a verdade, certo? Então, vamos lá. Sinceridade, Atos 4, do versículo 36 e 37. Também em Atos 5, versículo 3 e 4. Disciplina diária, Mateus 8, versículo 1. E também Mateus, capítulo 25, versículo 14. Daniel 6, versículo 10. Ser objetivo e específico, né? Quando você for falar com Deus, sabe o que você quer dizer com Ele, sabe o que você quer falar com Ele. Encontramos isso em Mateus 6, versículos 7 e 8. Alvos e metas, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Em nome de Jesus, João 14, 24. Também em João 16, 24. Obediência e submissão, Jó 20, versículo 29. Atos 5, versículo 29. Fé, 1 João, capítulo 3, versículo 22. Irmãos, então, agora a gente encerra a nossa aula, né? Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal. Deus abençoe sua vida. Compartilhe isso, irmãos, com alguém que você sabe que precisa, ou que você, às vezes, sente no teu coração que aquela pessoa precisa de uma palavra de Deus. Compartilhe com ela. Se inscreva no canal, já ajuda a gente a crescer, a divulgar o verdadeiro Evangelho de Cristo.